Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Liel. Hoje eu vim contar para vocês como é que foi o meu segundo semestre na Faculdade de Medicina, na UFC de Sobral. Já vou adiantar que foi puta que pariu. Meu irmão quase não sobrevive. Foi foda o segundo semestre, foi muito foda. O primeiro já foi um pouco complicado, né? Não sei se vocês acompanham aqui. Eu fiz um vídeo como é que foi meu primeiro semestre. Eu trabalho no servidor público federal do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Então, eu tenho um horário flexível, mas eu tenho que bater ponto todo dia. O que que acontece? O primeiro semestre, do começo deu certo, tal, no finalzinho começou a realmente dificultar as coisas, mas na medicina, no segundo semestre foi, assim, bem intenso. Foi muito intenso. Por quê? Porque a disciplina eram mais sistemas. Eram muitos sistemas. Eram pouquíssimos semanas, dias que você tinha que, entre, acabou um módulo, começou outro módulo e prova. Eu vou fazer só um panorama geral para você como é que foi o segundo semestre. O segundo semestre começou com sistema nervoso, tá? O sistema nervoso era um sistema que foi um módulo que demorou um mês e uma semana, se eu não estiver enganado. Acho que foi 5 semanas. Foi um módulo que me surpreendeu. Me surpreendeu porque é, era muito difícil, tá? O professor de neuroanatomia foi só um professor, ele deu toda a neuroanatomia. Ele deu um livro inteiro pra gente. E assim, é gente boa demais, né? Assim, infelizmente a própria matéria em si era uma matéria difícil, então a gente não podia, vou aprender hoje cerebelo. Porque, tipo, não é uma coisa simples de se aprender. Ele é uma pessoa fantástica, mas a matéria é muito difícil. Isso, anatomia, fisiologia, trocamos de acho que a professora, ela ia entrar de licença, então continua a mesma professora do primeiro módulo, do primeiro semestre. Então, as provas eram parecidas, então isso ajudava a gente a compensar as matérias, a nota de anatomia, né? Farmacologia, fisiologia, histologia e embriologia também, aquela mesma pegada, prova teórica, prova prática. E eram provas que eram difíceis, mas dava para ir, entendeu? A mais difícil mesmo, com certeza, foi anatomia e fisiologia, porque eram as matérias que tinham mais peso e eram as mais difíceis, grande conteúdo. Quando você imagina, é muita matéria para você estudar em pouco tempo. Graças a Deus eu não fiquei de recuperação, mas fui punk, assim, foi bem punk. Aí acabou, nervoso, né? Assim, graças a Deus acabou nervoso. Aí a gente já começou com cardio. Cardio também foi outro módulo grande, foi um módulo de um mês e pouco. Então, quando é um módulo muito grande assim, a gente acaba que ele concentrou todas as provas na última semana. Então a gente meio que fica empurrando com a barriga e tal. E no final, quando tem 7 provas ali naquela semana, você fica pirado. Eu fiquei louco, porque assim, como eu trabalho, eu tenho pouco tempo para estudar. Aí, cara, tu imagina ter 7 provas, ter tipo duas segunda, uma terça, duas quarta, uma quinta e duas sexta. Macho, é muita prova, muita prova. Então é desesperador. Foi o modo mais desesperador que eu tive na minha vida. O que que aconteceu? Eu não atingi a pontuação máxima, a média, a mínima, né, que é 7, para você poder ficar aprovado. Eu tirei nota geral 6,6, eu acho. Não, é 0,4. É 0,4, se duvidar, é uma questão. Uma prova que vale muito ponto, uma ou duas questões. Então, tipo assim, foi por muito pouco. E olha que eu vacilei muito, tirei muitas notas ruins. Aí acabou cardiovascular. Aí depois que a gente fica de recuperação, a gente não, a gente tira mais que 4 e menos do que 7, a gente vai aqui na UFC de Sobral, a gente faz o quê? Faz uma AFM, que é a avaliação final do módulo. Se você tirou menos que 4, você está reprovado. Isso eu estou falando do módulo inteiro, juntou anatomia, fisiologia, farmacologia e embriologia, histologia, juntou tudo, fez a média. Se você atingiu menos do que 5 em uma matéria, por exemplo, anatomia, menos do que 5, aí você faz outro tipo de prova, tá bom? É diferente. Enfim, acabou o carro, físio, eu já fiquei de recuperação em físio, aí a gente foi para respiratório. Respiratório eram 2 semanas, uma de teoria
e uma de provas. Aí o que é que aconteceu? Na de teoria, eu tinha uma prova de cardio para fazer. Então, isso meio que, poxa, eu passei, parei uma semana. Aí fiz respiratório. Respiratório, como foi muito rápido, é uma matéria muito, assim, não é extensa, mas é difícil pra caralho. Principalmente fisiologia e farmacologia do respiratório é muito difícil. E o que acontece? Fiquei por 0,1. Isso literalmente é uma questão. É uma ticagem na prova prática de anatomia. Então eu fiquei muito triste porque por 0,1 eu tive que estudar todo para fazer uma prova. E essas provas normalmente têm 50 questões, você tem que tirar mais do que 4 e a tua nota, somando, tem que juntar com a média, tem que estar 10. É complicado, mas lá na hora você desenrola. Tirando mais que 4 normalmente dá certo. Então, aí terminou o respiratório, a gente foi para endócrino. Endócrino foi o modo que eu mais gostei. Eu gostei muito de endocrinologia e eu, poxa, voltei a gostar de medicina por causa de endócrino, principalmente por fisiologia e anatomia do endócrino, foi muito legal. Aí acabou o endócrino, a gente foi para geniturinário. Geniturinário muito difícil, eu achei super difícil. Eu pensei que eu ia gostar mais, mas assim, a parte feminina, a parte dos rins é muito complexo, muito extenso. Então, tipo assim, eu não gostei muito, não vou mentir. As provas ficaram todas por final, era um modo de um mês e pouco. Então, tipo, você pode imaginar que todas as provas na última semana é foda. E era uma última semana antes das férias, então todo mundo cansado de fazer muitas provas. Foi horrível. Fora esses módulos, a gente teve também desenvolvimento pessoal, a gente teve também ABS, que é a Atenção Básica à Saúde. São matérias que não chegam a ter provas, mas tem seminário, tem visitas, assim. Não sai muito da faculdade, não, mas, assim, para você que tem uma prova de tarde, às vezes tem que ir para aula só de desenvolvimento pessoal, é meio puxado, tá? Mas deu certo. Resumindo a história, eu não fiquei de recuperação, só fiquei de recuperação em circulatório, cardiovascular e respiratório por muito pouco, né? E isso quebrou um tabu, porque eu não tinha ficado no primeiro semestre, não fiquei nenhuma disciplina. Isso quebra um tabu, porque às vezes a gente pensa que a gente tem que ser perfeito, que tem que sempre tirar 8, 9, e na vida da gente nem sempre é assim, tá? Nem sempre você vai ser medido por uma régua, uma prova. Às vezes você pode ser um excelente profissional, mas não vai bem em provas. Você pode ser um cara que vai muito bem em provas, mas o seu relacionamento interpessoal não é bom. Então, nunca tente se medir. Infelizmente, a medicina ela empurra você a sempre querer ser o melhor, a sempre querer estar entre os melhores. A sociedade lhe vê como um dos melhores. Ah, você faz medicina numa universidade pública federal, então você é pica. Não, não é bem assim não, meu amigo. Não é bem assim não. Embora todos ali sejam pessoas extremamente intelectuais, não é bem assim, tá? Mas foi um módulo difícil para quem está querendo entrar na UFC de Sobral. E pode ter certeza que o segundo semestre é um semestre pesadíssimo, é um semestre que não acaba. O pessoal fala que o terceiro semestre já é um semestre mais tranquilo, né? Eu acho que é porque é tranquilo em relação ao segundo e em relação ao primeiro. Enfim, vamos ver cenas dos próximos capítulos. E se Deus quiser vai dar certo, eu vou continuar cursando medicina e trabalhando, não sei até quanto, mas se Deus quiser vai dar certo. Para mais informações é só entrar em contato nos comentários aqui que eu respondo. Um grande abraço e nos vemos aqui na UFC de Sobral Medicina, se Deus quiser, né?